Olá, bom dia, né? A paz do Senhor Jesus para todos. Hoje eu quero deixar uma reflexão da palavra do Senhor que se encontra em Lucas capítulo 7, né? Onde vai falar sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Essa palavra, né, vai contar a história, né? Que Jesus ele foi convidado para um jantar na casa de Simão, o fariseu. E ali ele foi para aquele jantar. Enquanto acontecia aquele jantar, né? Lá no versículo 37 vai dizer: E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Ali naquele momento, né, aquele fariseu vendo aquela mulher fazer isso, ele começou a questionar Jesus, né? Começou a julgar. Como é que pode? Ele sendo profeta, ele devia saber que aquela mulher era uma pecadora, né? Porque aquele fariseu representa muitos de nós hoje, nos dias de hoje. Muitas das vezes, né? Nós apontamos, nós temos, né? O defeito de julgar as pessoas. E eu imagino, na Bíblia não fala, mas eu imagino que aquele homem, ele se preocupou, né, em organizar aquele jantar. Ele se preocupou em deixar um ambiente bem agradável, favorável, organizado, né? Uma mesa com muitos alimentos, uma mesa farta para receber Jesus. Eu imagino que ele se preocupou muito com isso, né? Porque nós, seres humanos, muitas vezes nós nos preocupamos com a aparência. Se nós convidamos alguém para vir à nossa casa, nós dizemos logo: vamos arrumar, vamos deixar tudo organizado. Nós se preocupamos muito com essa questão externa, exterior, o que as pessoas vão pensar de nós. E naquele tempo não era diferente, mas esse texto, ele vai falar sobre essa mulher e sobre o que fez a mudança na vida dela. Foram as atitudes dela perante o Senhor. Quando ela lavou os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, quando ela enxugou os seus pés com seus próprios cabelos, ali representando, né, a questão da submissão, de se humilhar ao Senhor, né? E aquele homem começou a questionar, né? E aí Jesus, ele conta uma história para ele sobre dois credores. Lá no versículo 41 vai dizer: Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Jesus perguntou, né? E Simão respondeu e disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Então Jesus começou a mostrar para ele o que era importante para Jesus, né? Não era a mesa farta que ele tinha preparado para servir o jantar para Jesus. Isso era o mínimo. O que importa para Deus é como nós nos colocamos, como que nós recebemos Jesus todos os dias. Não é a aparência, não é o que nós temos no exterior para oferecer para Ele. O que Ele quer de mim e de você é a nossa verdadeira adoração. Ele quer que nós priorizamos Ele, porque aquele homem questionou, né, a Deus, a Jesus, e Jesus falou que ele estava lá há muito tempo com ele e ele não lhe deu um beijo.
Ele não lhe ofereceu água para lavar os pés, ou seja, ele estava ali, mas ele não estava de coração. Ele preparou um jantar, uma mesa farta, mas o seu coração não estava em Deus. Então, de que adiantava? De que adiantava ele preparar uma mesa farta, mas se ele não estava disposto a adorar Jesus em espírito e em verdade? Se ele não estava disposto a dar o seu melhor para ele? Ele não estava disposto a se humilhar perante o Senhor, como fez aquela mulher. Embora no texto diga logo no versículo 37, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, o texto diz bem, uma pecadora, né? Ela não era santa, ela não era considerada uma discípula de Jesus, daqueles que às vezes até acha que serve ao Senhor, que faz o bem, que está servindo a Ele, mas de fato no coração às vezes não está. Então essa palavra, ela desperta, né? Me despertou muito sobre essa questão de muitas vezes a gente olhar só para a aparência. Porque se nós olharmos para isso, Deus, ele quer sim que a gente sirva Ele de todo o nosso coração. Nós temos que saber sim como nos importar perante o Senhor, perante as pessoas, mas o que importa para Deus é a tua verdadeira adoração. O que mais importa para o Senhor não é o que está do lado de fora, é realmente o seu interior. Como é que está o seu interior? Porque às vezes as pessoas nos olham e elas veem uma pessoa, né? Essa pessoa, o ser humano, ele tem muito isso de julgar, de apontar. Às vezes as pessoas julgam muito pela aparência. Isso é normal do ser humano, julgar pela aparência, porque acha que o que está ali aparente é o que é realmente, e muitas das vezes não é. Aqui nessa palavra é claro, entendeu? Jesus disse no versículo 45, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Então aquela mulher, ela foi ali com uma intenção única. Não era jantar, não era comer a comida que estava sendo oferecida, não. Aquela mulher foi para se derramar perante o Senhor. Ela foi porque ela tinha certeza. Ela tinha certeza que ela estava encontrando o Salvador ali naquele momento. Ela não estava preocupada com o jantar que estava sendo servido. Ela não estava preocupada com a organização, como é que ia ser servido. Não, o que ia ser servido, ela não estava preocupada com isso. Ela estava preocupada com uma única coisa, somente em dar o seu melhor para o Senhor, em se derramar perante a Ele, em se prostrar aos seus pés. Quando ela decide, né, lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar com seus próprios cabelos. Isso mostra, né, como símbolo da sua submissão e honra. As lágrimas dela, eu creio que eram de alegria. Não era de tristeza, era de alegria por estar encontrando o seu Salvador, o Mestre. Porque ali ela teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Então que nós possamos meditar. Porque lá no versículo 48 o Senhor disse para ela. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Irmãos, foi para isso que Jesus veio. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Então vamos parar com esse negócio de julgar, de apontar, de achar que, porque fulano está arrumadinho, a aparência é o que vale. Não é a aparência que vale. Eu muito bato nessa tecla, porque o Senhor fala comigo todos os dias quanto a isso. Eu sou uma pessoa que eu passei a minha vida toda as pessoas olhando para mim e me julgando pela aparência.
Se eu estava bem arrumada, me julgava porque eu estava bem arrumada. Se eu não estava bem arrumada, se eu estava vestido humildemente, olha para mim da cabeça aos pés com aquele olhar assim de julgamento. E eu já ouvi também coisas, palavras de julgamento. Então o Senhor ele não quer, ele não se agrada disso. Existem muitos exemplos na Bíblia. Muitos exemplos, esse é só um. Deus ele não veio para isso, para julgar. Ele vai vir um dia para julgar, né? Após o arrebatamento, quando ele vier, quando ele voltar, vai ter o dia do julgamento. Mas agora, o que ele quer é a nossa verdadeira adoração. Então, não tem como a gente ficar julgando, porque o irmão ora desse jeito, o irmão ora daquele jeito, o irmão se comporta assim, o outro se comporta daquela forma. Enquanto nós estivermos julgando, Deus ele não vai operar na nossa vida. Porque ele não nos deu essa missão de julgar. Ele, sim, é o verdadeiro juiz. E um dia ele vai julgar a todos. Todos vão se prostrar perante o Senhor. Todos vão passar por um julgamento final. Então, não cabe a mim e a você esse papel. Porque Jesus, ele foi julgado pelos fariseus, por aquelas pessoas que tinham as suas leis, os seus costumes naquela época que Jesus veio, não era diferente de hoje. Hoje está acontecendo muito isso, e naquela época também. Mas Jesus não se deixava prender a isso. Jesus não deixava de curar, Jesus não deixava de salvar, Jesus não deixava de fazer milagres por conta do julgamento das pessoas, não. Ele continuava operando milagres, prodígios e maravilhas por onde ele passava, porque ele veio para isso. Amém?